Eu cheguei no EAG porque eu escutei bastante, né, podcast. Fazia projetos escutando Marcelo nos podcasts. Adoro os podcasts do Marcelo. Entre os primeiros vídeos ali já me tornei fã aí do processo do Marcelo. Isso tudo vendo só o podcast mesmo. Será que o caminho para o sucesso na empresa são as pessoas? A gente vai abordar um tema aqui hoje e nós vamos ensinar você a trazer as melhores, porque sucesso é uma coisa que a gente faz em time. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. Podcast que vai ajudar você, que é uma dona ou dono de uma pequena ou média empresa, a sair do caos através de uma equipe autogerenciável. O meu nome é Rogério Valentim. Leila Verlis. Eu sou Marcelo Germano. Uau, tá acontecendo um negócio muito legal aqui hoje. Tem uma coisa que a gente acredita muito, né, meu fã? Tem o pilar, né? Tecnologia, pessoas e processos. E a gente sempre bateu que pessoas é a ponta mais firme desse tripé. E hoje a gente trouxe a Leila aqui, né? A Leila é da área de RH, mas eu quero saber de você, meu fã. Por que você decidiu trazer a Leila para o podcast? Tá. Então, olha só. A Leila, ela é uma influenciadora de RH. Ela, ano passado, ficou no IBEST. O IBEST é um prêmio dos influenciadores, né? Ela ficou entre os top 20 influenciadores de RH do Brasil. Ela no LinkedIn, ela também uma grande influenciadora de RH no LinkedIn. E ela tem um trabalho aí em diversas empresas de RH, entre as empresas da qual ela presta serviço, tem a Fides, tem várias outras, ela vai contar um pouco de história. E a busca dela é recrutar os melhores talentos, né? Recrutar e desenvolver melhores talentos. E, Rô, todo mundo quando vem falar comigo, repete sempre a mesma coisa, tá difícil com gente. O empresário, ele se estressa, ele se frustra porque está difícil com gente. Então, é um assunto que a gente tem que falar. Tem que estar na agenda do empresário, tem que estar na agenda do executivo, falar sobre pessoas, né? O que eu faço para reter? Aí você contrata uma pessoa... Já é difícil contratar, e você contrata, você treina, vai embora, né? E aí você começa tudo de novo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre RH, contratação, retenção, avaliação de desempenho, plano de carreira, né? O que a gente faz para ter os melhores, para manter os melhores, como se torna atrativo. Mas eu queria que a Leila se apresentasse. Muito bom. E a Leila prometeu que vai entregar o ouro. Vai entregar aqui. tudo. Ó, caneta e papel na mão, comandante. Ela vai entregar o ouro aqui para você, tá? Leila, se apresenta, conta um pouquinho da tua história, da tua carreira, né? Já que a gente vai falar de carreira, conta um pouquinho da tua carreira. Se apresenta do jeito que você gosta de se apresentar. Boa, então tá. Muito obrigada pelo convite, primeiramente. Estou muito lisonjeada de estar aqui com vocês. E com certeza vamos entregar muitas coisas hoje, tá? Mas a começar a me apresentar rapidamente. Eu sou a Leila Verlis, comecei no RH mais ou menos em 2009, 2008, há muito tempo atrás. Comecei como estagiária de RH, não sabia nada. E em basicamente 3 meses, o diretor da empresa me ofereceu o RH inteiro para estruturar. E aí começa a minha paixão com o RH. Depois disso, eu passei por algumas outras empresas de logística, várias de tecnologia, que é o amor da minha vida hoje, trabalhar com pessoas de tecnologia, na área de tecnologia. E passei por big players também no mercado, né? Mercado Livre. Trabalhei para algumas empresas dos Estados Unidos, como a Hydra Games e a Turing.com. Inclusive, a Turing.com, ela trabalha hoje com Amazon, Facebook, Twitter, Instagram, Disney. Então, atendi muitos big players através da Turing.com. O que a Turing.com faz? A Turing.com é basicamente como se fosse uma empresa terceirizada que busca mão de obra, candidatos, e aí vende para essas grandes empresas que querem só terceirizar a questão da mão de obra, né? Então, assim, eu preciso aí de 3 programadores. E a gente achava esses programadores e colocava num contrato específico por um tempo específico lá para eles. E cuidava desse contrato. Do comportamento da pessoa. Não é só um headhunter. Não. É uma prestação de serviço. Ó, te dou. Você precisa aqui de um time de dev, eu monto o time de dev e coloco aí para você. Isso mesmo. Eu era líder de recrutamento e seleção com 6 pessoas no mundo todo. Então, cuidava de pessoas da Argentina, México, Estados Unidos, Brasil, né? E a gente atendia esses grandes clientes aí. Entendeu? Disney, Twitter... Nossa, gente, é muita coisa para lembrar, mas Disney, Twitter, Facebook, Amazon... Instagram.
tem mais algumas que eu não vou lembrar de cabeça, mas basicamente, assim, as que eu mais atendia eram essas. Que legal. Agora tem que atender o EAG também, né? Vamos atender o Big EAG. Player tem que ser a Big gente. Player é o EAG, lógico. Vamos colocar na pauta aí, galera. E aí, passando isso, também sou mentora de formações para pessoas que me buscam para RH, né? Um RH estratégico, não aquele RH operacional que a gente diz que é o tirador de pedido, né? O RH pastelaria. Formei 800 pessoas, mais ou menos, até agora, no momento, para formações em RH. E presencialmente já treinei mais de 4.000 pessoas. Então, com treinamentos, né? Com questões de pessoas que vêm, eu preciso de um treinamento de como atender bem o cliente. Esses treinamentos são em companies, treinamentos abertos? Como são esses treinamentos? Geralmente em company. As pessoas me procuram, eu tô com uma dificuldade aqui de comunicação, né? Os meus times não estão conversando. O que eu faço? Pelo amor de Deus, me ajuda. E aí a gente estuda, analisa e tal, e aí faz a demanda de treinamento específica para a empresa. Que Então, legal. atendi mais de 4.000 pessoas presencialmente já, assim. E quando você fala em mentora, você é mentora de pessoas na carreira de RH. Isso, pessoas que têm dificuldade de entregar resultado. Tem muita gente que vem e fala, eu não saio do meu salário de R$3.000, Leila. O que eu tô fazendo de errado? É na carreira de RH. Isso. Tá tendo pessoas que querem seguir uma carreira no RH, mas estão perdidas. E aí também faço consultoria e treinamento para empresas, né? Em questão de gestão de pessoas. O que eu posso ajudar para essas empresas alavancarem, terem os melhores talentos, ter uma comunicação bacana, entregar resultado, que a gente fala muito disso hoje, né? Precisa entregar resultado. Mas como que a gente faz para as pessoas entregarem resultado? Então, é basicamente isso. Olha, eu já queria começar com essa pergunta. Como que a gente faz para as pessoas entregarem resultado? Então, engajamento. Anota aí, essa é a de $1 milhão, meu sonho. Não, a gente trabalha com isso, mas é bom ter uma visão, lógico. uma visão diferente. Não, né? a pergunta de $1 milhão de fato, porque né? O que a gente vê hoje, tá? Ó, amanhã eu vou sair e vou fazer 2 palestras. Aí eu fui brifar com o contratante da palestra. E aí ele falou, Marcelo, é assim, ó, é tudo empresa que está fazendo. O primeiro falou, tudo empresa que já está, é de e-commerce, um dos eventos. Toda empresa está faturando em cima de R$2 milhões por mês. O problema dos caras é gente. Aí, beleza, fui falar com o segundo. Já são empresas maiores. É um amigo nosso, são empresas maiores. Eu falei, o que você quer que eu fale? Fala, Marcelo, eu te deixo livre para falar sobre o que você quiser falar. Tem uma abordagem tua que eu gosto, né? Uma abordagem minha que eu falo assim, ó, toda empresa, mesmo que não é familiar, um dia ela vai se tornar familiar. Né? É inevitável a empresa se tornar familiar. Sim. Porque, a não ser que ela seja vendida, né? Ou que ela feche. Né? Porque, por exemplo, eu estava falando com o Rogério, a nossa empresa não é familiar, né? Mas está vindo a segunda geração. A minha segunda geração, a segunda geração do Rogério, né? E a empresa um dia vai se tornar familiar. Quer eles estejam dentro da empresa, quer eles estejam no conselho da empresa, ela vai se tornar familiar de um jeito ou de outro, né? Então, então ele pegou e falou, eu quero que você fale sobre isso, mas eu quero que você fale principalmente sobre gente, porque os caras são mal estruturados quando a gente fala sobre gente. E eu tenho uma coisa, infelizmente, né, há pouco tempo a gente perdeu o Abílio Diniz e eu fui inquilino do Abílio Diniz, então a nossa outra empresa começou dentro do hipermercado Extra e aí eu conversava muito com os diretores do hipermercado Extra e virei fãzaço do Abílio sobre vários aspectos. E o Abílio falava uma coisa que ele falava assim, né? É uma empresa de pessoas e processos, processos e pessoas. Você quer montar uma empresa? Ele falou, não contrata o CEO. Primeira coisa, contrata o RH e o RH contrata o CEO. E aí você monta a empresa. E eu trago isso assim como uma mensagem comigo, né? Às vezes as pessoas perguntam para mim, Marcelo, quando que eu devo ter um RH na minha empresa? Com quantos funcionários eu tenho que ter para ter um RH na minha empresa? Eu falo, essa é a pergunta errada. A pergunta que eu tenho é, você acredita na sua empresa? A pessoa fala, acredito. Tua empresa pode crescer quanto? Ela fala, muito. Eu falo, então já contrato o cara de RH. Uhum. É essa a minha abordagem. Eu queria entender a tua, né? Então, a pergunta aqui é, como a gente faz para pessoas produzirem resultado na empresa, sobre a tua ótica, o que tua carreira conta, né? O que você já viu, tem de case. Divide um pouquinho com a gente. Boa. Primeiro de tudo, eu acho que
como tu disse, né? Quando você abre empresa, sim, você tem que ter um RH independente de quantas pessoas você tem nessa empresa. Porque é muito importante que você tenha os processos consolidados. O que geralmente as pessoas fazem? Elas abrem empresa, né? E aí, assim, vamos primeiro deixar crescer. Quando tiver umas 10, 15 pessoas, a gente contrata. Tá errado. Porque você já tem que deixar os processos rodando. A questão do teu pilar cultural, que é uma coisa que eu falo muito, tá? Para você engajar pessoas, entregar resultado, você tem que ter os pilares culturais muito forte dentro da tua empresa. É você saber que aquele teu fit cultural, aquilo que tu colocou em missão, visão e valores, é o que tu tá contratando, é o cara que tu tá entrevistando, que faz sentido, que bate com aquilo que tu quer na empresa, né? Outra coisa que eu falo muito sobre a questão de entregar resultado é a questão da liderança. Como que você tá preparando a tua liderança para cobrar? Porque, gente, assim, na boa, liderança tem que cobrar, né? Eu sei que algumas pessoas hoje são mais difíceis, assim, de ter um feedback negativo, de receber um feedback negativo, mas o mercado, o corporativo hoje é isso. A liderança, ela tem que saber cobrar resultado. Então, Sabe qual é a frase que eu ouvia? Pensa que eu tô voltando aqui pelo menos para 2005, né? Tô voltando 20 anos. E a frase que eu ouvi era assim: líder bonzinho ou é líder bobinho? Era a frase que eu ouvia 20 anos atrás. Líder bonzinho ou é líder bobinho, é isso. né? E então eu acho que é um pouco disso, né? A questão não é que o líder precisa ser malvadão, né? Mas o líder, ele tem que ter firmeza de cobrar resultado e entender que tem que direcionar. Exatamente. E é uma das premissas que eu vejo, inclusive, onde eu tô hoje, tá? Então, eu sou head de pessoas hoje de cultura numa startup de sustentabilidade. E eu falo muito para as lideranças. Eu falo, gente, vocês não podem carregar no colo. Vocês têm que cobrar. Tem que fazer acontecer. Mas é porque, poxa, tal coisa. Você é líder. Você representa a empresa. Você tem que ensinar as outras pessoas. Você tem que dar exemplo. Mas você tem que dar exemplo cobrando, entregando resultado. É isso que a gente precisa. Sabe? Então, assim, uma das coisas que eu vejo é ter uma boa liderança, mas principalmente, assim, como que tá os teus pilares culturais dentro da empresa. É isso que tu tem que fazer o discernimento, assim, de mostrar para a pessoa, isso aqui tá errado, você não entregou, você não me deu feedback que você não ia conseguir entregar. Tem muita gente que não entrega, não consegui entregar o projeto, tá, mas por que não levantou a mão? Por que não pediu mais tempo? Isso aqui não tá dentro da nossa empresa, isso aqui não tá dentro dos pilares quando a gente te contratou lá. E sempre ficar fazendo esse ritual. Então, acho que a questão do pilar cultural é uma das coisas que está sempre engajada com a questão de resultado também. É a minha visão, tá, gente? Viver Da a cultura minha... na prática, no dia a Exato. dia, no jeito de cobrar, no jeito de lidar, no jeito de estar ali no dia a dia com as pessoas. Isso. Tem que representar. Ô Leila, nessa trajetória toda sua aí, você encontrou muita anomia? Conceito de anomia, para quem tá ouvindo aqui, não sabe o que é anomia, tá? O que é anomia? É quando você prega um valor e aí esse valor ninguém vive. Então, isso é uma anomia. Então, você prega um valor de autodesenvolvimento, mas não tem ninguém se desenvolvendo na empresa. Você tem um valor de crescimento, mas não tem ninguém crescendo na empresa. Isso é anomia. Você dá a boca para fora uma coisa, no dia a dia, na prática, é hoje. Você viu muita anomia nas empresas que você viu ou vê? Eu vejo, né? Sim. Não vou falar nomes, porque, né, a gente não tem advogado. Mas, sim, principalmente em questão, assim, de você vender para o candidato na entrevista que ele tem autonomia para chegar e fazer acontecer, que ele vai ter autonomia para entregar boas ideias, porque todo empresário, dono de empresa, gosta de ouvir, né, em relação a boas ideias para, às vezes, melhorar os processos ou ter uma redução de custo em alguma coisa, em algum projeto. E aí, quando a pessoa entra na empresa, ela é microgerenciada. Então, assim, cadê a autonomia que eu ia ter lá na entrevista que me venderam? Se tem microgerenciamento, não pode colocar que o teu pilar cultural é autonomia, gente. Você tem que falar que vai ter que seguir processo. E é onde as empresas erram, que elas, é como tu falou, Marcelo, vende uma coisa que não é vivenciada na empresa, entendeu? Isso já afasta o candidato. E outra, geralmente quem faz a propaganda da tua empresa é o próprio candidato, a experiência do candidato. Então, assim, quando você tem uma boa entrevista, quando a pessoa entra e vê que realmente aquilo que ela passou na entrevista é o que ela está vivenciando, ela vai falar para amigos, ela vai trazer indicação, você pagando indicação internamente ou não, é ela que vai fazer o marketing da tua empresa. É o candidato que está ali na tua frente. Agora, se tu fizer uma entrevista ruim, ou tu vender alguma coisa que não faz sentido, a primeira coisa que o candidato vai fazer, sabe o que é? Não é falar mal, ele vai lá no Glassdoor,
Depois a gente pode E falar um vai pouquinho. colocar. Exatamente, vai colocar lá. E aí as pessoas não vão querer fazer parte da tua empresa porque alguém foi lá e colocou um comentário que, vende como, vende que a gente tem autonomia na empresa e aí a liderança tem a questão do microgerenciamento. E hoje em dia o Glassdoor é uma referência para todos os candidatos. Você tendo página lá ou não. Então eles se baseiam muito por isso também. O Glassdoor é o reclame aqui do É, Employer Branding. do corporativo. Do Employer Branding. Eu reclamo aqui do Exato. Employer Branding. E tem que ter uma página no Glassdoor? Eu recomendo que sim, tá? Por quê? Na verdade, eu recomendo que a empresa ela sempre tenha todos os canais de comunicação possível para que ela possa vender a empresa para o candidato. Né? A cultura, o que vocês têm de benefício, qual é o plano de carreira, até onde a pessoa pode chegar, o que ela vai construir ali dentro, até onde ela pode chegar, etc, etc. E por que no Glassdoor? Porque, como eu disse, eu que estou há mais de 15 anos aí nessa pegada de LinkedIn, de contratação, de experiência de candidato, eu sei que muitas vezes, antes deles seguir numa entrevista, eles vão para o Glassdoor para procurar como é tua empresa. Isso para grandes, pequenas e médias, Tanto para faz. qualquer empresa? Tanto faz. Porque a experiência do candidato já começa ali. Então, assim, se eu quero recomendar uma empresa, como eu falei, se eu for... Esse é o momento zero da verdade, né? Ele Exato. ouviu falar a sua empresa. Ele vai lá procurar. Então, assim, mas eu nunca vi o que é o Glassdoor. Então, começa a entender, vê se alguém do RH, alguém de gestão de Pesquisa para ver pessoas... se alguém falou mal de você lá, antes de mais nada. Vê se algum ex-funcionário já não colocou algum comentário. E o mais legal é que fica anônimo o comentário. Então, claro, né, a gente não sabe até onde as pessoas vão falar a verdade ali ou não, mas a maior parte é verídico, tá? De ver pelas grandes empresas, por empresas que eu passei, que realmente os comentários lá eles fazem muito sentido em relação a benefício, em relação à autonomia, em relação à liderança, né? Então, acho que a empresa ela tem que olhar para essa questão do Glassdoor, de acompanhar, sabe? Como é que está o engajamento das pessoas que estão trabalhando ali e das que já saíram dali também. Que isso é muito importante, né? A gente saber os comentários das pessoas que deixaram as empresas. Legal. Ó, já que você falou de Glassdoor, vamos falar um pouquinho de Employer Branding, porque assim, ó, a dor de todo mundo, tá difícil gente qualificada, quando eu consigo uma pessoa qualificada, ela vai embora porque ou eu consigo ela ficar pouco tempo, ela recebe uma oferta melhor e vai embora, ou eu treino ela, quando ela fica boa, ela vai embora. É uma dor. É uma dor do pequeno. O pequeno não consegue acompanhar os benefícios nem os salários das grandes. É uma dor gigantesca. E aí a gente tem ali tanto o processo de recrutamento, quanto o processo de integração, quanto o plano de carreira, quanto o processo de rampagem desse funcionário como funcionário lá. Mas eu acho que tem um passo antes, que é o Employer Branding. Quais são os pilares que um empresário, não importa o tamanho que seja, ele tem que fazer para trabalhar a marca empreendedora, ou marca empregadora, na verdade, a marca empregadora, como um bom lugar para se trabalhar. Então, por exemplo, nós temos um despachante, uma das nossas empresas é um despachante. E é um despachante grande, a gente tem 100 e poucos funcionários, mas quando eu precisava contratar alguém, eu abria a vaga, vinha 100 currículos, né? E aí dos 100 currículos a gente consegue falar com 30. Dos 30 que você consegue falar, aí a pessoa pergunta assim, é empresa do quê? É um despachante. A pessoa não sabe o que é, nunca foi, né? Mas só de falar um despachante já, não, não quero não, né? Olha a dificuldade, né? Imagina que você tem uma empresa do automotivo, uma oficina mecânica gigantesca, você atende um monte de cara legal, o teu produto é legal, a empresa que você trabalha é legal, mas na hora que você vai contratar alguém, dependendo do cargo que você fala, uma oficina mecânica, a pessoa fala, não. Então, assim, ó, como que a empresa começa os pilares para trabalhar esse employer branding, para quando a pessoa entrar numa vaga, entrar numa carreira? Eu tenho algumas experiências que depois eu queria duplar aqui com você. Mas o que você acha fundamental para criar um bom employer branding? É lógico que não adianta só ter um bom employer branding e a pessoa chegar na empresa e não ter nada daquilo que foi o que você falou. Mas pensando no employer branding, o que precisa? Tá. A primeira coisa que eu falo sempre é assim, ó, é a questão dos comportamentos que tu espera e não espera de uma pessoa quando ela entra, né? A gente tem... Todas as empresas que eu passo, eu sempre falo, gente, o que tu espera do Marcelo ou do Rogério que vai entrar aqui? Eu espero que o Rogério ele tenha proatividade, eu espero que o Marcelo tenha a questão de resiliência. Beleza, então vamos estruturar esses pilares aqui, tá? A gente pode fazer também a questão do foco no foco do cliente. Eu preciso que a pessoa saiba atender o cliente, sabe?
sei lá, deixa eu pensar em outra coisa aqui. Ter paixão pelo produto ou ter paixão pelo negócio. Então, a primeira coisa do employer branding, é por isso que eu falo sempre dos pilares fit culturais. cultural, É é. o fit cultural, tá? Passando isso, eu gosto muito de usar a questão do recrutamento e seleção. Por quê? De tudo que tu tá falando quando tu fala pro candidato do despachante, que eles falam, pô, não quero da oficina, eu passei isso lá na Hydra Games. Porque a gente faz games de slots, fazia, né? Quando eu estava lá, a gente fazia games de slots para os Estados Unidos. E aí, O que quando... é games de slots? sabe os cassinos, quando você vai para fora, que tem aquelas telas grandes, ou você pega um tabletzinho e você fica jogando ali? Só que os jogos de lá são diferentes, por quê? Porque eles estavam ligados a ONGs, né? A gente dava uma recompensa para as ONGs por desenvolver os jogos. Tem toda uma questão cultural. Não é o jogo do tigrinho, né? Que a gente tá vendo super em alta aí, que tá acontecendo um monte de trelelê e tal. E daí, quando a gente ia abordar os candidatos, quando eu ia abordar para vender a Hydra, o que acontecia? Ah, não, obrigada, não sou a favor do jogo do tigrinho. Não, calma, gente, mas eu nem falei. Eu falei que é a Hydra Games, né? Tô falando uma empresa de games. Não tô falando que é uma empresa de jogos apostas. ilegais. E aí, o que eu fiz? Eu falei, eu vou ter que modificar a forma que eu tô abordando as pessoas. Eu fiz todo um roteiro e falava assim, Marcelo, olha só, eu tenho uma proposta legal para ti. É um cliente dos Estados Unidos, tá? A gente utiliza games, não é esses games que você está pensando que é ilegal, né? Enfim, a gente pode bater um bate-papo de 10 minutinhos. E aí eu comecei a angariar mais pessoas para a empresa. Porque nesses 10 minutos, Marcelo, era o meu pitch, como a gente pode dizer assim. Elevator pitch. Exato. Para conseguir falar para o candidato assim, cara, aqui tem tudo que você precisa. Eu só preciso saber de ti se tu quer continuar na entrevista para a gente bater aí como que vai ser o processo seletivo. Primeiro bate-papo comigo, de 10 minutinhos. Segundo, você passa pelo time para ver se você se identifica com o time, porque é com o time que você vai trabalhar no dia a dia. E depois você passa pela liderança. Esse é o processo seletivo. Você topa? Foi a melhor coisa que aconteceu, assim. Porque antes eu ia muito no LinkedIn. Eu gosto muito de fazer esse hunting ativo, né? De pegar o LinkedIn e ir atrás dos perfis. E não estava dando certo, porque como tu falou, a pessoa, mas a pessoa nem abre o site da tua empresa. E Ela ouviu o nome e já criou ali uma Cara, barreira ali no ato. E aí quando você pede, 10 minutinhos para te apresentar a proposta, eu acho que a pessoa fica meio assim, mas fala assim, bora. Não sei o que é, não tenho nada para ganhar, nada para perder, então bora. E é ali que eu comecei a elevar a marca da Hydra. Tanto que quando eu entrei na empresa, acho que tinham 2.000 seguidores no LinkedIn, tá com 16, 17 mil pelas publicações que eu fazia de engajamento e tal. E daí os próprios candidatos queriam entrar pelas coisas que eu fazia, sabe? Então acho que vai muito disso, assim, de você também ter uma parte de recrutamento e seleção onde você consegue dar um boom ali no candidato. Eu acho que é isso. Tem algum setor que é mais difícil? Porque assim, se tem uma coisa que o empresário fala, ele fala, Marcelo, mas você não conhece no meu segmento, no meu negócio, na minha cidade. Todo mundo fala isso aqui, né? Eu acho que é que assim, Marcelo, hoje, sendo bem sincero, existem RHs e RHs, tá? Recrutadores e recrutadores. Eu sempre falo isso nas minhas formações também. Quando você tem brilho nos olhos, aquele amor mesmo que você fala, cara, eu vou fechar a vaga, eu posso vender vaga lá pro setor de padaria, para fazer pão, você vai conseguir fechar. Eu acho que é muito assim, quem você está colocando dentro da tua empresa. Não é só aquela pessoa que está ali para fechar a vaga, tu entende? É o que eu fiz nas outras empresas, assim, tipo, como que eu vou fazer para conseguir trazer um candidato bom que tenha e que entenda do nosso negócio? Tu tem que parar a bola, tu tem que entender qual que é a estratégia que faz sentido, qual que é a estratégia que não está fazendo sentido. E não simplesmente mandar mensagem automática, oi, tudo bem, tem uma vaga aqui para um negócio despachante. Você tem que saber despertar a curiosidade da pessoa que está no outro lado. Então, eu sempre falo que existem RHs e RHs. Então, acho que tem muito também do empresário, do dono de empresa, ter esse olhar também, sabe, de não botar só o RH ali para fechar vaga, de ver quem que está ali por trás, que está cuidando do processo, que está cuidando das plataformas, etc. A gente centraliza... A gente não, né? Que a gente não faz isso. Mas centraliza a decisão em uma única pessoa e o candidato, né, que vai participar, ele vai trabalhar na empresa como um todo, ele vai conviver com todo mundo. E aí você centraliza, não é só o RH que define. Não vejo isso funcionando, né? O nosso processo aqui passa pelo RH, passa pela liderança, passa pelo CEO. Hoje sou eu, mas esse é um processo que a gente não vai abandonar. A gente tem que garantir que a pessoa tem fit cultural. Então, passa por todo mundo, porque o principal ponto é o fit cultural. Tecnicamente, a gente ensina as coisas, não tem problema.
Isso mesmo. Mas tem um detalhe aqui que eu acho que eu queria trazer como pergunta. A primeira pergunta é: os bons estão trabalhando ou estão procurando alguma coisa? Essa é a primeira pergunta. Essa é uma pergunta de saia justa. Essa é uma pergunta que vale ouro. Na verdade, existem muitas boas pessoas, pelo menos pela minha experiência ali no LinkedIn, de estar todo dia ranteando, procurando, respondendo candidato, etc e tal. Tem boas pessoas procurando. Existe hoje, de certa forma, que eu vejo, tá? Um preconceito com o selo Open to Work no LinkedIn. E também questão de etarismo, tá? Não, obrigada. Sempre teve? Eu acho que tá um pouco mais forte agora. E Ou as- seja, passou dos Dietarismo? 50, passou dos Sim. 50, começa a fechar as portas. Exato. E assim, existem boas pessoas com muita experiência, com muita dedicação, com muita responsabilidade, que hoje estão procurando. Assim como a gente tem boas pessoas que a gente tenta abordar, que já estão trabalhando, né? Mas eu vejo que existe um preconceito muito grande hoje de pessoas que estão procurando no LinkedIn, eu digo, tá? Eu vejo de recrutadores quando você coloca o selo Open to Work. Isso eu sei. Eu, assim, não vejo problema nenhum. Preconceito de estar usando o selo? Exato. Eu participo de alguns grupos. Eu tenho vários grupos no Telegram, como é que é, WhatsApp e tal, de recrutadores, vários e vários, assim. E aí eu vejo, sabe, tipo, umas discussões, assim, de tipo, eu não contrato pessoas que estão open to work, porque se tá open to work é porque não é boa. Eu fico, como assim, gente? Que Coloca um isso? rótulo, né? Coloca um A pessoa tá rótulo. rotulando, entendeu? A minha experiência é o seguinte: uma pessoa que não está trabalhando e está procurando, e ela é boa, você tem que agir rápido. Uhum. Já aconteceu da gente entrevistar de manhã Sim. e deixar para mandar a oferta no outro dia. Sabe aquele negócio? Às vezes você vai querer fazer um jogo de cena, né? Você acabou de entrevistar, gostou da pessoa, você fala, não vou falar para ela agora que ela está contratada. Amanhã eu falo. Vou valorizar o passe. Amanhã eu falo. Aí no outro dia, quando você liga, já perdeu, porque ela foi. Já aconteceu da gente contratar a pessoa, tá na entrevista, olhar e falar assim: é você. Meu, nem vai embora. Vamos, fica aqui agora. É você mesmo. A gente almoça junto. À tarde a gente já vai cuidar do teu ex-social. Amanhã você já começa. E aí, quando chega a hora do almoço, ele recebe uma ligação. É uma empresa muito maior do que a nossa. E a pessoa fala, putz, meu, obrigado, mas desculpa, fui. É frustrante isso. Sim. Mas já aconteceu. No mesmo dia a pessoa recebeu. Então a gente tem esses dilemas, né? Se a pessoa é boa e está open to work, ou seja, está procurando, né? Não está trabalhando no momento, se você demorar, você perde, né? Se você for querer fazer um processo super rigoroso, vai perder porque ela não está só no seu processo, ela vai receber proposta e vai embora. Como que a gente lida com isso? Contrata rápido e depois vê ou continua com a paciência e a calma, sabendo que se você demorar 3 dias, ela vai embora? Olha, primeira coisa que eu sempre falo, eu sempre bati o pé em todas as empresas que eu passei tenha um processo, eu sei que a gente fala, né, da questão do fit cultural, de fazer entrevista com a equipe, acho bacana, com a liderança, ok. Mas assim, tenha um processo rápido, porque hoje as coisas estão na velocidade da luz e o candidato ele tá olhando para tua empresa, mas ele tá olhando para a empresa do lado com toda certeza, tá? Mas quanto mais rápido for o processo, mais rápido tu ganha o candidato. Isso eu falo, por experiência, assim, própria, em todas as empresas que eu passei, porque tinha empresas que a gente era obrigado a colocar teste técnico, ou teste de vídeo. E eu achava aquilo, nossa, tipo, não precisa. Tem que ter uma certa flexibilidade, você acha, Leila? Eu acho. Sabe por quê? Principalmente para as vagas de tecnologia. Então, não tem problema agir um pouquinho diferente quando determina. Sabe o que já aconteceu comigo, assim? A gente tá no meio do processo e aí o RH liga e fala, olha, tem um cara aqui que é muito bom, e aí? Quer ver? A gente contrata, a gente faz. Eu arrumar uma brecha na agenda para fazer isso rápido, para não deixar passar. Mas às vezes eu fico pensando, será que eu não tô furando o processo, fazer isso, de passar por todas as etapas e tal? E eu vou falar, minha experiência, já acertei e já errei. Lá, assim, nas empresas que eu passei, acontece muito, e principalmente quando a indicação. Por que a gente dá vazão quando a indicação? Porque alguém dentro da tua empresa, Que é veste bom, tua camisa, indicou, e às vezes até banca a pessoa e fala assim, eu bato no peito, pode trazer a pessoa aqui que ela é boa. Aí Aqui você a fala, gente paga "Tem prêmio por certeza?" isso. Sim. Quando indica e a Quando pessoa rasga o indicação- cheque, a gente tem a brincadeira do cheque aqui, né? Brincadeira não, é coisa séria. A gente oferece um cheque pra pessoa ir embora. E aí ela pode decidir rasgar o cheque e ficar,
ou aceitar o cheque, pegar o dinheiro e ir embora. Ela não é obrigada a ficar aqui. Ela tem 30 dias para tomar uma decisão. Então começou a trabalhar. Durante os primeiros 30 dias, a qualquer momento, se ela olhar e falar, não gostei dessa empresa, ela vai lá e fala assim, eu quero sair, e ela leva o cheque. Nossa. Tem que ficar aqui porque quer ficar com a gente, porque quer Exato. fazer a diferença. Mas isso daí, essa prática, na verdade, não foi a gente que inventou. Eu fui na Zappos. A Zappos era uma empresa referência em cultura. Uhum. E, enfim, li o livro lá, Satisfação Garantida, Delivering Happiness. Eu comprei ele primeiro em inglês, né? O meu inglês, ele não é dos melhores do mundo. Eu li ele em inglês, mas no inglês você perde alguma coisa, né? Você não vai ter uma atenção 70%, pelo menos eu, né? Vou falar em primeira pessoa. Depois, quando saiu em português, eu li ele em português. E aí eu fui lá nas Zappos, conhecer as Zappos, né? Fui lá conhecer a empresa, queria conhecer a empresa. E eles têm um ritual lá, o funcionário começa a trabalhar, ele recebe um cheque lá de $2.000 e nos primeiros 30 dias, a qualquer momento, se ele falar que não gostou da empresa e quiser sair, ele recebe o mês trabalhado e mais $2.000. Aí a gente fez essa dinâmica aqui. Então a gente mandou fazer um cheque, a pessoa chega, ela recebe um cheque, são R$2.000 o cheque, e se nos primeiros 30 dias, a qualquer momento, ela quiser sair, ela recebe os 30 dias e o cheque de R$2.000. Né? A gente Interessante. fez. E aí teve alguns momentos que as pessoas sacavam o cheque. E aí quando a pessoa saca o cheque, você fala assim, acho que eu vou tirar essa regra. Eu não vou tirar essa regra. Né? Mas a gente manteve firme, virou uma tradição nossa, virou uma cultura, porque a gente entende que é o seguinte, é melhor o cara levar o cheque de $2.000. É muito mais barato esses R$2.000 do que você ficar 6 meses com a pessoa Você não errada, tá trabalhando na perdendo, né? empresa, pessoa que não tá aqui a fim de fazer, que não tá entregando. É muito mais barato. Sim. Na hora que as pessoas... Porque a gente teve bastante gente que levou o cheque, né? Teve uma... Enfim, aí a gente... Isso é bom até pra gente aperfeiçoar o nosso processo de contratação e entender o que tá acontecendo, né? Então, mas a gente tem esse processo. Uma prática, queria... Boas práticas, né? Hoje a gente não faz mais assim. Mas o que eu fazia antes? Quando eu comecei, a gente tinha 4, 5 pessoas trabalhando. Eu fiz um benchmarking com o Google. Né? O Google abria de 3 em 3 meses, se eu não me engano. Ele abria para os RHs de tudo quanto era empresa, no auditório deles lá em São Paulo. Sei lá, colocava 100 pessoas, 100 profissionais de RH. E eles iam falar das boas práticas dele. E aí uma das coisas que eles contaram, eles falaram assim, ó, o processo de contratação tem que ser uma boa experiência. Então a gente faz de tudo para que seja uma boa experiência. E eles deram vários exemplos. Por exemplo, o cara ia vir do Rio de Janeiro, então o Google mandava passagem, né, para a pessoa vir fazer a entrevista. Aí foram ver lá, a entrevista do cara era 10 da manhã, o voo do cara era 6 da manhã, e aí eles olharam e falaram, pô, o cara vai vir 6 da manhã, aquela correria do aeroporto, sai do aeroporto, pega trânsito, vai chegar aqui nervoso, vai chegar aqui, não vai chegar aqui 100% para participar da entrevista. E aí eles ligaram e falaram, olha, a gente acha melhor você vir um dia antes, a gente vai deixar você num hotel aqui perto do Google, e aí você não precisa sair na correria, você não precisa ficar no estresse de perder voo, enfim, chegar atrasado no horário, você toma um café da manhã super gostoso e vem aqui na empresa. Então isso era um exemplo do que eles faziam. O processo de recrutamento deles era um processo que era legal passar. Eles falaram, por que a gente faz isso? Porque mesmo que a gente não contrate, essa pessoa vai contar para os amigos como foi o processo. E ao contar para os amigos como foi o processo, a pessoa vai olhar e falar, deixa eu ver se eu vou me candidatar a uma vaga porque eu quero passar por processo. O que a gente fez no EAG? A gente fez assim, quando a gente ia contratar, a gente tinha 4, 5 pessoas, eu ia contratar alguém, a gente mandava fazer um coffee, preparava o coffee, né? Aí pegava todos os perfis da pessoa, LinkedIn, Instagram, Facebook, e aí imprimia e distribuía para a equipe inteira. Todo mundo olhava e o objetivo de todo mundo era encontrar um rapport com a pessoa. Né? Traduzindo, o rapport é um ponto de conexão, alguém que conhece a pessoa, algum amigo em comum, um curso, um hobby, uma habilidade, alguma coisa que fosse que gerar um rapport. E aí quando a pessoa chegava, ela não ia para a entrevista. A gente levava o café, falava, preparamos um café aqui para a gente bater um papo. Todo mundo ia cumprimentar a pessoa, chamava a pessoa pelo nome. A gente tinha 4 pessoas no time, né? 4, 5 pessoas no time. Chamava a pessoa pelo nome e aí era só bater papo. A gente não tava. Aí quando eu percebi que a pessoa dava uma relaxada, ficava tranquila, aí a gente ia para a entrevista. Então a gente fazia isso, era uma boa prática para causar uma boa impressão na pessoa
e também entender com que aquilo se tornasse atrativo, até para falar para os amigos, meu, fui numa empresa, olha o que os caras fizeram, né? Então, boas práticas, né, no employer, que é do employer branding, né? O que você viu aí nesse teu processo, nessa carreira de boas práticas? De boas práticas, eu até já mandei o WhatsApp lá para a galera da empresa falando que eu me senti no time aqui hoje, quando eu cheguei. Parabéns. E isso é muito verdade, assim. Obrigado. Eu cheguei aqui, todo mundo, oi, tudo bem e tal. Vocês estão muito de parabéns. Mas Ó, das... segunda de hoje de elogio. Segunda, hein, meu? segunda. Nossa cultura tá forte, Tá né? muito Parabéns, forte, hein, time? muito Vocês forte. são terríveis. Parabéns. Só time fera, hein? Galera muito fera aqui. Das empresas que eu passei, eu acho que é isso, Marcelo. Assim, ó, uma das coisas que eu levo muito em consideração, principalmente para quem está remoto. Eu tô 100% remoto, né? Eu tenho o escritório lá na base de Joinville, mas raramente eu vou para lá porque a gente tem um escritório pequenininho, que é só para, né, as pessoas irem lá e de vez em quando quer fazer um híbrido e tal. Mas eu acho que é muito essa questão de você olhar para o candidato, assim, o que acontece, né? Muitas vezes já aconteceu. Eu marco a entrevista, por exemplo, você pode bater um bate-papo amanhã com o Marcelo às 11 horas da manhã? O candidato, claro, tranquilo, né? Vamos lá. E aí, no final do dia, o candidato fala assim, putz, acabou que deu um imprevisto, me mandaram um invite aqui, uma agenda, eu não vou conseguir falar com o Marcelo amanhã. Você consegue outro dia? O que a maior parte dos RHs das meninas, das recrutadoras fazem hoje, que tem tanto spoiler, né? Que a gente vê de reclamação lá o tempo todo. Não consigo. Mas ela nem foi ver a agenda do Marcelo. Ela nem viu se o Marcelo tem flexibilidade para, sabe, para um outro horário e tal. Isso também conta como experiência do candidato, sabe? O candidato, putz, furou o pneu. Claro que cada caso é um caso, né, gente? Mas assim, furou o pneu, aconteceu um imprevisto. Aconteceu um imprevisto. Acontece na tua vida, acontece na minha, acontece na vida de todo mundo aqui. Né? E essa questão de flexibilidade, sabe? Quando você tem uma vaga na sua empresa, você tem que pensar assim, cara, essa aqui é a vitrine, é a minha vitrine. A vaga é a vitrine. É tipo, o que eu tô dando pro candidato, né? O que eu tô ofertando para ele e o que ele pode fazer por mim. Que é aquilo que tu falou. Quando tu tem um bom processo, tu não precisa pagar patrocinado. Claro que é importante, né? A gente patrocinar. Precisa. Mas eu digo assim, tem que abrir a boca do funil. É que a gente é do tráfego pago, a gente abre a boca do funil. Mas o que eu quero dizer assim, o boca a boca também é importante hoje. Sabe, assim, às vezes tu tratando bem uma pessoa no processo, às vezes tu vai conseguir 5 pessoas que ela vai falar, vai lá falar com o Marcelo, com o Rogério, os caras são os caras. Baita processo humanizado, sabe? Tu chega lá, te tratam bem, tentam fazer de qualquer forma, de uma forma, tipo, humanizada, querem conversar comigo, tentaram fechar a proposta, a gente não conseguiu, mas tá ajustando, a gente tá pensando. Então, acho que é isso, sabe? Tipo, tu flexibilizar, tu ter essa empatia, né? Que falta muito hoje. Eu percebo que falta muito hoje. As coisas estão muito... Alguns processos ainda são muito engessados. Eu vejo. Você tem aquela sensação que você fala, eu converso com 100, aí chega uma hora que você começa a baixar a régua, né? Porque tá ruim. Como que você lida com isso? Assim, ó. Quando eu abro uma vaga, eu rezo bastante primeiro, real. Real, assim, eu falo, por favor, né? Dos rantings que eu fizer, pelo menos que as pessoas me respondam. E eu tô com uma estratégia que eu não fico mais mandando as mensagens engessadas, sabe, Marcelo? Porque antes eu mandava assim, oi, tudo bem, tem uma vaga aqui. Eu falei, e aí, cara, beleza? Eu tô com uma posição aqui na empresa X e queria muito trocar uma ideia contigo. Eu tô falando no linguajar, eu sei que às vezes mas ela é RH, especialista em RH, só que tu tem que criar maneiras de criar o rapport com a pessoa, sabe? Então eu tô tentando ser mais eu mesma nas abordagens e tem dado certo. Porque, como tu disse, às vezes a gente tem aquela sensação que tu aborda 100 pessoas, das 100, às vezes 20 olham a tua mensagem, às vezes 5 querem participar do processo. Então, essas 5 que tem que, sabe, fidelizar e fazer de tudo, assim, pra Teoricamente, é aqueles que te deram uma moral, né? Exatamente. Que deu um brilhinho, assim, que deu uma luzinha ali, uma luzinha verde pra tu seguir. Então, eu tento, de qualquer forma, assim, de uma forma, né, bacana, ser eu mesma e falar, tá aqui meu WhatsApp, depois da entrevista eu sempre falo, se surgir alguma dúvida, passou do horário, me manda o WhatsApp. Eu demoro um pouquinho para responder, mas eu tô sempre respondendo. Você quer saber alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Não vai conseguir participar? Me liga, não tem problema nenhum. Pode ser no horário depois, não tem problema nenhum, vamos conversar. Leila, você tá falando muito de LinkedIn,
Uhum. E queria saber o que, que você pensa e como você usa. E se você pode mostrar pra gente qual a melhor forma de usar. Você usa plataformas como... Eu vou falar os nomes Solids, aqui. a gente usa Aproveitem, Solids, aproveitem para lembrar da gente na hora que for patrocinar alguém. A gente fala bem de vocês e usa vocês aqui, né? A gente usa Solids aqui. Mas tem Solids, tem Tem Gup, Gup. tem outras plataformas assim que são plataformas para auxiliar no processo, né? Sim. Elas fazem várias coisas além de anúncio de vaga, né? Uhum. O que, que você acha? Qual a melhor forma de usar? Você costuma usar essas plataformas? Eu costumo usar, já usei plataforma como a Gup, a gente já usou outras plataformas como a Eightfold, tem a Greenhouse, que é de fora do Brasil, que é Greenhouse. muito boa também. A Greenhouse tinha um material incrível. Uma coisa interessante, quando a Greenhouse começou, eu baixei trocentos materiais. Eu vou falar, eu aprendi muito com material gratuito, conteúdo rico da Greenhouse. Uhum. Eles tiraram do ar. É lógico, né? Eles só colocam a isca ali, ó. Não, mas eles tiraram. O conteúdo rico hoje não existe mais. Eu tenho no meu computador. Você salvou? Eu aprendi muita coisa com material rico da Greenhouse. Eram duas empresas que tinham material rico. A Greenhouse tinha um material muito rico, muitos e-books, conversa one-on-one, processo de contratação. Eles tinham muito material rico. Eu baixei muito material rico deles. E tinha uma empresa que o Gartner comprou. Acho que era Não lembro o nome da empresa que o Gartner comprou. Era uma empresa de RH também, que tinha um negócio muito legal. Aí o Gartner comprou, eles mudaram o nome, mudaram marca, mudaram tudo. Não lembro mais o nome da empresa. E também tinha um material muito legal, que eu baixei muito material deles. Eu aprendi muito com esse material da Greenhouse. Muito, Tem- muito, muito. Tem um material muito legal também do DevSkiller, que é... Acho que é devskiller.com, tá? Lá tem todas as questões de contratação para dev, para tech, como que você faz o one-on-one, como que você dá feedback nas entrevistas, sem ser aquela coisa engessada, sem ser aquele padrão, né? Oi, obrigada por ter participado da nossa entrevista. Mas tem bastante coisa lá também. Esse eu não cheguei a ver da Greenhouse, não cheguei nesses materiais aí de ouro que você conseguiu baixar na época. Eu posso te passar. Eu Se vou você achar ali e puder. te passo. Mas voltando para as plataformas, tu perguntou se eu acho importante. Eu acho importante quando a empresa tem um fluxo de vagas grande e ela quer otimizar o processo, tá? Em questão de tempo de resposta para o candidato. Isso é uma coisa que eu sempre bato muito, assim, ó, de não demorar mais do que 3, 4 dias para dar feedback para o candidato. Porque é uma vida que está ali atrás, tu não sabe se a pessoa está precisando disso para pagar boleto, se a pessoa está criando expectativa em fazer carreira na tua empresa, sabe? É um ser humano que está ali do outro lado, né? Que está com várias expectativas. Então, de não frustrar esse processo já na primeira conversa. Independente de Gup, Solids vocês usam, né? A gente usa Solids e Feeds. Solids Feeds. para recrutamento, Feeds para engajamento. Feeds é boa também. Eu acho que a questão tá... Se você tem um número de vagas, né? Um número de vagas que eu digo assim que para tu ter uma plataforma hoje, talvez a partir de 10 vagas. Acho que antes disso, se tiver umas 2 pessoas no RH, tu consegue tranquilamente fazer ali pelo LinkedIn, mesmo que não seja o LinkedIn pago, né? Que é o recruiter que a gente fala. E outra coisa, aproveitando, trazendo uma polêmica dessas plataformas, vocês sabem que a maior parte da galera dos candidatos, eles têm horror a Gup, né? Eles têm um preconceito, assim, gigantesco em relação a Gup, porque eles acham... Eu já vi uns comentários Eles ruins na odeiam a internet, eu já Gup. vi. Eles odeiam, eles acham a Gup malvada, assim, tipo, sabe? A bandidona do recrutamento e seleção. E não é, gente, assim, para quem estiver ouvindo, né? Toda plataforma, a gente sabe, toda plataforma, quando o RH contrata ou quando a empresa contrata, quem é que manuseia, quem é que personaliza para estar lá 300 testes, 300 etapas? É o RH. É a pessoa que está responsável pela vaga. Então, assim, as plataformas, elas não têm culpa. Elas vêm para ajudar o empresário, a empresa, o RH, né? E a gente que personaliza. Então, assim, tem um, como é que a gente diz? Umas visões muito às avessas, né? As pessoas não têm tanto conhecimento das plataformas que elas vêm para ajudar. E, às vezes, é a pessoa do RH que não consegue fazer de forma coerente, sabe? Então, é isso, assim... Trouxe uma polêmica porque eu sei que tá muito em alta lá no LinkedIn, que a galera tá
descascando lá, coitado da Gama. E a Cato? Como que ficou a Cato? Eu nunca mais... Enfim, eu não me envolvi mais nesse processo. É o Rogério que está envolvido nesse processo. Como que tá a Cato? Porque há um tempo atrás a Cato era líder nisso daí, né? Ninguém nem usa mais. Até usa para algumas vagas operacionais, mas assim, aconteceu de um tempo atrás eles não estarem bloqueando alguns tipos de vaga e rolou muito golpe por lá, né? Muito golpe, assim, de vagas falsas. E as pessoas pagando, claro, hoje em dia as pessoas estão um pouco mais atentas, né? Mas eu, sinceramente, nunca usei a Cato. Eu coloco mesmo no LinkedIn, grupo de WhatsApp funciona bem, grupo de Telegram, hoje se tu procura lá no grupo Telegram, tipo, Vagas São Paulo, vagas operacionais, tem vários grupos para você com milhões lá de pessoas, 1.000 pessoas, 300 mil pessoas, não sei Como que quantas você mil. acha um grupo? No Telegram é só fazer uma busca e você acha o grupo? Você procura, tipo assim, Cafeína Vagas, é um grupo que eu gosto bastante, tá? Tem mais de... Ai, gente, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas tem bastante Pô, coisa, vamos né? fazer. Depois vamos fazer uma lista desses grupos aqui. A gente coloca um link aqui para as Coloca pessoas pegar. e ajuda. Isso. E você divulga por lá, gratuito. É legal. É Telegram, né? Telegram e WhatsApp também tem um monte. Tem. Só que o WhatsApp alguém tem que te colocar no grupo. Mas aí, se vocês depois quiserem, eu passo alguns grupos para vocês para ajudar aí Passa o também, pra link galera. e deixa o link, a E galera deixa lá, a entra galera vai divulgando. Tem vaga para São Paulo, Santa Catarina, tem vários grupos. Além de falar de gente, a gente sabe que caminho para o sucesso é através do time. Tem um monte de coisa que o EAG faz para ajudar a empresa a ter sucesso, a empresa chegar lá. Comandante, olha só. O EAG, nós somos uma escola de educação, tá? E é uma escola de empresários. E a gente treina um empresário para ele acabar com o caos da empresa dele através de uma equipe autogerenciável. Como a gente faz isso? Através de fundamentos. A gente trabalha em cima de 6 fundamentos. O primeiro fundamento é domínio pessoal, porque a empresa é um reflexo do dono, né? Dos valores do dono, das crenças do dono, da mentalidade do dono. Bom, com base nisso, a gente vai para a cultura organizacional. A Leila falou bastante aqui de cultura. Depois a gente fala de liderança, gestão, finanças e tração. Esses 6 pilares vão ajudar você a construir uma base sólida para você ter uma empresa sem caos e, principalmente, para você deixar de fazer trabalho operacional, ficar apagando incêndio o tempo inteiro e direcionar a sua empresa rumo a um objetivo previamente estabelecido e você conseguir atingir seus sonhos, não só os da empresa, como seus sonhos pessoais. Se você quiser participar de uma jornada dessa, aliás, não é se você quiser, você deve participar de uma jornada dessa. Vai aqui no link na descrição desse vídeo ou no Spotify, clica ali, você vai ser atendido pelo meu time, vamos fazer um diagnóstico da tua empresa, uma sessão estratégica e você vai embarcar nessa jornada com a gente. É isso, meu fã, a gente tem que fazer, né? EAG tem que fazer. Meu fã, tem outra coisa que a gente esqueceu no começo. Olha lá, ó. Hoje é episódio especial, cara. E a gente tá completando 5 anos de 5 anos de podcast com a Leila aqui. Olha só, Nossa, Leila, você Leila, veio no nosso episódio aniversário. especial. Lisonjeada. Com direito à bexiga. A bexiga. Com bexiga. 5 anos de podcast, gente. É mais do que um MBA em termos de carga horária de episódio. É um verdadeiro MBA para o empresário. Um MBA vai ter ali o quê? 360 horas de acordo com o MEC. Mais ou menos A isso. gente tem mais de 360 horas, porque são 270 podcasts. Tem podcast de 2, podcast de 3, podcast de 1h20, podcast de 5 horas, né? Então, a gente tem mais do que um MBA. Então, ó, você que está aqui, obrigado. Queria agradecer. A gente, enfim, mais de 100 mil inscritos no Spotify, 400 mil pessoas, 470, eu acho que é o nosso canal do YouTube. Quase Não sei meio quantos milhão milhões de de pessoas. Caraca. Não sei quantos milhões de visualizações ou de plays não importa qual a plataforma, né? Então, eu queria agradecer, a gente está muito feliz. O podcast, ele me trouxe várias coisas legais. Queria dividir com vocês coisas legais que o podcast me trouxe, né? Primeiro, acesso. Conhecer muita gente legal por conta do podcast. Muita gente legal mesmo. Então, isso foi uma das coisas que o podcast me trouxe. Outra coisa que o podcast me trouxe, né? Pessoas gratas, né? O que tem de pessoas que param a gente na rua e expressam a gratidão do que o podcast foi capaz de transformar na vida delas. Tem gente que chora, tem gente que conta história, e é uma história mais bonita que a outra. Não vou me alongar aqui. E eu sou grato a Deus. Eu sempre falo, se eu pudesse fazer uma única coisa na vida, tivesse que escolher, Marcelo, qual que é a única coisa que você vai fazer? A única coisa seria gravar podcast, né? Adoro fazer isso aqui, faço isso aqui com amor, com paixão. E eu queria agradecer vocês que mantêm a gente entre os top podcasts de negócios do Brasil há muito tempo, desde quando a gente começou. Então,
Obrigado, estou muito feliz. 5 anos. 5 anos, Uau, meus 5 parabéns. Parabéns pra gente, né? Parabéns, gente. É isso aí, Parabéns, uma gratidão parabéns. enorme Muito bom. a vocês Que que legal. acompanham a gente aqui. Que legal, 5 anos de podcast, uau. E o legal é que ele começou, porque quando eu ia gravar conteúdo, o jeito que a gente gravava conteúdo, eu não me sentia à vontade. E o jeito de a gente gravar um conteúdo onde a gente se sentisse à vontade era uma conversa. Então, quando eu comecei a gravar conteúdo, eu conversava com as outras pessoas. Aí eu entendi que aquilo era podcast. Eu falei, então vamos montar um podcast. E aí começou por conta disso. Que legal, que legal. Show de bola. Muito bom. Eu fiquei com vontade de experimentar o bolo. Você já meu fã. meteu o dedo? O Rogério. Ai, ai. Eu fiquei com vontade, não Rogério tinha já uma faquinha puxou. aqui, eu pus o A- dedo Ele e já Dai- puxou o bolo. A Dai depois vai resolver isso aí pra gente. Ai, ai. Ai, ai, Bom, gente. vamos aproveitar então, já que a gente falou do aniversário do podcast, a gente já falou do programa EAG. Vamos falar do nosso patrocinador? Vamos falar da YupChat. YupChat. YupChat é o nosso patrocinador. O YupChat é uma solução de mensageria. Marcelo, o que é uma solução de mensageria? YupChat é uma plataforma omnichannel, multicanais, onde você consegue centralizar todos os contatos que os seus clientes têm com a sua empresa numa única plataforma. Todos os contatos de WhatsApp, de e-mail, direct no Instagram, LinkedIn, tudo que você imaginar, Telegram, você consegue ver em uma única plataforma. Você não corre o risco, às vezes você tem um vendedor e o vendedor está ali conversando com o teu cliente no celular, né? E aí o vendedor vai lá, deleta a mensagem, vai embora, leva o celular, né? E aí você não sabe o que aconteceu, Fica quais sem o foram as histórico, tratativas. né, Marcelo? Fica sem o histórico, aí a YupChat resolve todos esses problemas. Não só esses problemas, se você precisar fazer um disparo para sua base de clientes, tudo que você precisar fazer, entender o teu cliente, todas as interações que ele teve com você, a YupChat está ali para ajudar você a resolver isso daí. E o mais legal é que você pode fazer uma avaliação gratuita da YupChat. Então vai lá, faz uma avaliação gratuita, usa, né? E depois que você usar, você entender os benefícios que você vai ter, e aí você assina a plataforma. É isso aí. Então não Vai perde ter o tempo, link, não. vai ter o link ali É. na descrição, é só Clica você no pegar link da clicar no descrição, link. Isso. aproveita e experimenta a YupChat sem nenhum custo aí, até Legal. você tomar a sua decisão. Leila, perguntas que é muito complicado porque a pessoa quando vai procurar um emprego, ela treina a pergunta, né? Mas qual é a pergunta que todo entrevistador tem que fazer? Tem uma pergunta que você fala, essa aqui não pode faltar? Eu sei que falando não pode faltar, você vai ter uma pessoa treinada para dar pergunta, né? Qual é a pergunta que não pode faltar? Ou que tipo de pergunta não pode faltar? E quando a resposta é um red flag ou um yellow flag, né? O red flag é uma bandeira vermelha, né? Dependendo do tipo de resposta, eu falei, esse aqui não é. Yellow flag é, opa, deixa eu investigar mais, porque aqui me deu alguma coisa ali Uma que... bandeirinha amarela. Isso, né? Então, qual a pergunta pode faltar e o que te acende a red flag ou a yellow flag? Vamos lá. Uma das perguntas que eu, particularmente, né, sempre fiz durante toda a minha carreira e gosto muito de fazer por exemplo, se eu tô te entrevistando, tá, Marcelo? Marcelo, pensa agora que tu tem uma caixinha de ferramenta. Isso independe para qualquer vaga, você pode usar essa pergunta, tá? Tanto para tecnologia, quanto para financeiro, administrativo, recursos humanos, gerentes de projeto, etc, etc. Você tem uma mala, uma caixinha de ferramentas, tá? Pensa que você tem uma caixinha de ferramentas. Qual é a ferramenta que não pode faltar na tua caixinha para tu desempenhar um bom papel dentro da empresa? Eita! Aí, assim, se a galera for de tecnologia, eles vão se ligar na questão de linguagem, frameworks, stacks, banco de dados, etc, etc. Se a pessoa for do RH, dependendo da vaga que ela está concorrendo, para business partner, ou para DHO, ou para recrutamento e seleção, já é outras ferramentas, né? Se você for financeiro, um executivo, um diretor, ou você está concorrendo para uma vaga de head, por exemplo, são outras ferramentas. Aí você tem que colocar a cachola para pensar. Se você viu a descrição da vaga lá que a empresa está pedindo, você vai fazer fit com aquela tua experiência. Ah, não pode faltar, por exemplo, a GUP. Porque a GUP é onde eu coloco minhas vagas, eu vejo os dados, as métricas, os candidatos, etc, etc. Então, isso é uma pergunta que eu gosto muito de fazer para entender todo o know-how do candidato, e aí eu deixo bem à vontade para ele falar o que ele quiser.
Nossa, eu sou muito literal. Não ia responder nada disso que você falou. O que você ia falar? Porque que você falou caixinha de ferramenta Caixinha pra de mim, ferramentas. eu vi uma caixa de ferramenta, eu vi um Você martelo, eu vi um visualiza, serrote, eu vi um martelo, eu vi um serrote, eu vi um grifo, eu vi uma chave de fenda, né? Eu tava escolhendo a ferramenta Tava ali. lá com o martelo já. Muito provavelmente era o martelo que eu ia pegar mesmo. Uma marreta. Essa é uma das perguntas, tem outras perguntas, várias, né? Eu gosto muito de fazer essa pergunta. Gosto de perguntar o que a pessoa gostaria de encontrar dentro da empresa. Tipo assim, ó, tu tá entrando hoje na empresa X. O que tu quer encontrar aqui quando você entrar? Se você for o candidato escolhido. Por quê? Porque daí a pessoa fala, vamos supor, de autonomia, ou de uma boa liderança, ou de projetos que sigam os passo a passo. Porque a gente sabe que tem empresa que às vezes é muito de processo, tem que seguir exatamente aquilo. Tem empresa que às vezes é um pouco mais flexível, né, que vai dar autonomia para a pessoa colocar as ideias para jogo. Então, tu perguntando isso, tu já vai ver, opa, peraí, essa pessoa é muito de querer dar ideia, que não vai caber, porque a gente tem todo um processo para seguir e para alimentar, né? E o que acende red flag, ai, gente, é bem complicado, porque, como eu falo, cada caso é um caso, né? E por eu ser psicóloga também já ajuda muito na questão do comportamental ali. Eu sei exatamente quando a pessoa tá desconfortável, mesmo que seja pela tela, se ela tá mentindo, omitindo alguma coisa e tal. Não que seja bola de cristal, é questão de experiência de tempo, né? Mas eu acho que red flag é quando a pessoa... Ou ela... Já aconteceu, tá? Aconteceu algum tempo atrás, não faz muito tempo. O candidato, eu acho que ele nem se deu conta e ele falou mal de todas as empresas que ele passou, gente. Todas, assim, sem exceção. Da liderança também. Ah, porque a minha liderança era muito engessada. Existem outras formas de você falar, né? Olha, não compactuava muito com as ideias do meu líder, né? E não, a pessoa escrachou literalmente, assim, todas as empresas e todos os líderes. E outra coisa que eu fico muito com a pulga atrás da orelha é quando a pessoa, ela tá empregada. A gente sabe que o candidato, ele tá olhando o mercado de trabalho até para, né, medir a febre, para ver se está ganhando menos que a outra empresa está pagando e tal. Mas quando ele está empregado, ele está ganhando bem, e aí ele ele aceita fazer entrevista contigo, mesmo que tu tá pagando um pouquinho um pouquinho a menos do que ele recebe. Aí tu tem que entender se a pessoa está buscando flexibilidade, qualidade de vida, né? Ou ele quer barganhar com o Ou ele tá empregador fazendo dele. uma contraproposta. Ele tá, tipo, como é que a gente fala? Fazendo leilão. Leiloando. Exatamente. Então, tem tudo isso, né? Outro dia, né, você falou da pessoa que fala mal da empresa que trabalhou. Outro dia eu peguei um Uber e aí comecei a bater papo com o Uber. Ele tá trabalhando e faz Uber nas horas extras, né? Uhum. E aí tava lá falando. E eu gostei do jeito dele, mas de repente ele começa a falar mal da empresa. E, eu gostei do jeito dele, peguei o telefone dele e daqui a pouco ele começa a falar mal da empresa. Aí ele começou a falar mal da empresa, eu falei, deixa quieto, né? Porque o nosso valor aqui é gratidão. Aí se o cara não é grato à empresa que ele tá trabalhando, sabe? Ele pode não gostar da empresa, não vai funcionar com a gente. A gente tem um valor de gratidão, ele não é grato. Exato. E o que as pessoas esquecem, Marcelo e Rogério, que assim, ó, o mundo corporativo, ele é um ovo, tá? Então é o que eu sempre falo assim, cuida se tu tiver um perfil no LinkedIn ou qualquer rede social, cuida com o que tu posta. Porque sempre tem alguém que vê. Sempre. E aí, daqui a pouco, aquela pessoa que você fala mal, às vezes tu vai encontrar em outra empresa. O chefe que você também... Porque vamos combinar, é questão de empatia. Nem todo mundo vai se dar... A gente tem que respeitar as pessoas, né? A gente não é obrigado a... Você não tem a obrigação de se dar bem com todos. Exato. Só que né? você tem que respeitar, né? Se você é diferente de mim, tá tudo bem, desde que você me respeite e tal. E as pessoas, elas têm uma imaturidade hoje de chegar explanando no LinkedIn, de falar mal, sabe? Tipo, porque eu passei Postar por isso. textão. Cara, não precisa, sabe? Você não sabe no outro dia se não é essa pessoa que você tá falando mal que vai te ajudar a arranjar outro emprego. Tu não sabe. O mundo gira. É o que eu falo, o mundo corporativo é muito louco. Olha, todo mundo se conhece. Ô Leila, eu comecei a trabalhar com 13 anos, né? Eu tô com 51, bastante tempo, né, de jornada. E a gente abriu a primeira empresa com 22, a segunda com 24. E uma das coisas que eu percebi ao longo dessa jornada é que, dependendo do segmento, enfim, não posso falar isso como uma generalização, mas é muito comum as pessoas que estão num segmento permanecer no segmento.
Então, o cara trabalha numa locadora, ele vai para outra locadora, e daí ele sai daquela locadora, vai para outra locadora. Ele trabalha no banco, vai para outro banco, sai do banco, vai para outro banco. É muito comum isso. E para gente isso sempre foi um ponto de atenção. Por quê? Porque eu estou trabalhando com uma pessoa aqui, ela está nessa empresa hoje, né? Sou legal com ela, ela é legal comigo, ela vai para outra empresa, né? Se eu tiver na outra empresa, legal. Se eu não tiver, é capaz de ela me levar. E por outro lado, né? Essa pessoa está numa empresa, aí ela pisa na bola, ou me sacaneia aqui, porque acontece. E às vezes eu estou em outra empresa, ela sai da empresa que está, quando vai ver, está na outra empresa que eu estou. Aí me sacaneia na outra empresa. Então, esse mundo corporativo é uma coisa que a gente tem que saber ter jogo de cintura para... Eu, como fornecedor, tenho que saber ter jogo de cintura para poder lidar com isso, sabe? É pequeno e as pessoas... A gente acha que o mundo é grande, ele é grande mesmo, mas é pequeno ao mesmo tempo e a gente tem que saber lidar com isso. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Então, ó, pensa, eu faço um processo seletivo. Esse processo eu tenho que estar bem preparado, boas perguntas, entender o fit cultural, o que vai me acender o red flag ou não. E aí faço a oferta. Tem uma boa prática da oferta, de como faz a oferta? Porque, por exemplo, eu já fiz várias ofertas que eu mando por escrito a oferta. Faço uma offer, né, um amigo meu, uma vez ele foi contratado, ele falou, me mandaram uma offer. Aí eu olhei a carta que fizeram um negócio, eu comecei a usar isso, mando uma offer, né, uma carta, um negócio bem redigido, não sei o quê, para mandar uma oferta. Aí você tem o processo de integração. Quais que são as boas práticas? A partir do momento que você fala sim, né, tanto para quem foi contratado quanto para quem não foi contratado, o processo de integração, né, o processo de efetivação, o processo de rampagem, o one-on-one e a avaliação de desempenho. É muita coisa numa pergunta só, né? Mas é a trilha, né? É a trilha. É a trilha. Agora, onde eu estou hoje, a gente tem mais contratação de PJ ou cooperado, né? Mas enquanto eu estava como CLT, que eu contratava vagas CLTs, o que acontece? Eu gosto ainda muito de fazer o seguinte: eu tenho 5, vamos supor que eu tenho 5 candidatos ali na minha pipeline, né? No meu radar. E aí eu quero seguir com aquele candidato específico para a vaga final. Eu gostava muito de marcar assim, 30 minutinhos, feedback do seu processo seletivo. Remoto mesmo, né? E aí, quando a pessoa entrava, eu falava assim, olha, Marcelo, muito obrigado, Rogério, obrigado pela tua participação, tu foi uma pessoa super proativa em todos os processos aqui na empresa, e fui explicando tal, e no fim eu falo, ó, eu queria fazer uma offer para você. Porque a pessoa não tá esperando. E a pessoa, como assim? Sério? Eu passei e tal? E aí você fala, ó, a gente consegue te pagar tanto, constar os benefícios inicialmente. O que você acha? Não, ótimo. Então, eu gostava muito de fazer surpresa do feedback, né? E aí, depois, passando disso, quando a pessoa é contratada pela empresa, o que a gente faz? Um onboarding em todas as áreas. Acho que isso é essencial. Não adianta você contratar a pessoa e colocar ela para jogo sem que ela saiba do teu produto ou do teu negócio. Tá? Ah, mas não é importante ela passar com conversa comercial. Cara, é basicamente a mesma coisa que vocês fizeram quando eu entrei na porta aqui. Aqui funciona tal coisa, aqui é a equipe responsável por tal coisa. A gente tem a parte de marketing aqui estão os banheiros, aqui tá a galera que faz isso. Tem que ter isso, sabe? Porque a pessoa, ela se sente acolhida, ela não se sente mais naquela resistência de, e como é que vai ser meu primeiro dia, sabe? Tipo, o que vai ser? Tu já cria um ambiente confortável para a pessoa estar integrada. Isso eu acho muito importante. E não é todas as empresas que fazem, tá? Tem empresa ainda que acha que é besteira ter um onboarding bem estruturado. E isso também tá ligado com a questão de pilar de cultura. De cultura. Exatamente. Tudo tá ligado em cultura, a gente tem que né, cuidar gente? da pessoa que tá vindo, dividir a vida Exato. com a gente, né? Porque se você Exato. for pensar bem, não é isso, né? A pessoa vai passar o dia inteiro dividindo a vida com a gente aqui. E o que a gente pode fazer de melhor por ela? Não apresentar nem onde tá o banheiro? É isso mesmo. E aí, as outras questões que tu traz ali, Marcelo, de avaliação de desempenho e tal, é uma coisa que as empresas também têm que tomar muito cuidado, porque até a gente estava comentando antes aqui, né? Existem muitas empresas que não têm os processos antes, né? De um bom onboarding, de uma boa estrutura de recrutamento e seleção, né? Se não sabe como que funciona, qual é a primeira fase, segunda fase, não segue um patamar ali, um processo e tal, estrutural. E aí me ocorreu, por exemplo, né? Eu estava comentando com vocês lá em Joinville, uma empresa desesperada para fechar a avaliação de desempenho.
porque precisava avaliar as pessoas ali dentro da empresa, uma baita empresa referência lá de Joinville. E aí eu fui investigar, fui perguntar, eu falei, tá, mas e antes da avaliação de desempenho, quais que são os processos de vocês? Vocês têm um recrutamento estruturado? Vocês têm um onboarding da pessoa? Vocês fazem um one-on-one, feedback? Vocês têm um recrutamento e seleção? Não. Falei, gente, como é que vocês querem colocar a avaliação de desempenho aqui? O que vocês querem avaliar nas pessoas se vocês nem têm um processo antes? Quer dizer, vocês contratam a pessoa e já estão avaliando? É isso? Como é que vocês acham que as pessoas se sentem aqui? Sabe uma boa prática que a gente fez? A gente primeiro contrata a meta. A pessoa foi efetivada, vou contratar a tua meta. Então chega para ela, ó, essa é a tua meta. É um contrato, o contrato de meta. Avaliação de desempenho em cima do contrato. Basta. Perfeito. Então eu faço um contrato de meta, no contrato de meta eu falo assim, ó, essa meta que tem que entregar, é isso que eu vou avaliar. É assim que é o critério. Então a gente avalia, você faz uma autoavaliação, depois a gente senta e vamos discutir isso daí. Isso né? aí. Aí Combinado não é caro. Isso. Não sai caro. Quando eu estava na pós-graduação, fiz pós e fiz MBA. Os dois são lato sensu. O MBA eu não terminei. Eu percebi, pensa que a gente não trabalha com executivo, pequenas e médias empresas, né? E eu era o único dos donos, né? A maioria das pessoas que estão no MBA ou numa pós-graduação são executivos ou pessoas que estão numa carreira executiva. E uma das coisas que eu percebi quando eu estava fazendo minha pós-graduação era uma executiva frustrada. Por que ficou frustrada? Porque tinha um processo de avaliação de desempenho, ele acontecia uma vez por ano. Essa é outra pergunta, quantas vezes por ano? Por que eu falo quantas vezes por ano? Porque quando a gente começou a fazer, a gente ia fazer de 3 em 3 meses. Com 100 funcionários, você não tem logística para fazer, né? Mas uma vez por ano também eu acho muito longe. E aí, qual que é o termo certo? E ela falou, pô, a avaliação de desempenho está atrelada a uma remuneração variável, né? Se você bater a meta, se você passar na avaliação de desempenho, tem uma remuneração variável. Se a empresa bater meta e não sei o quê. E ela falou, pô, o cara teve um ano inteiro para vir comigo e ajustar as coisas que, de repente, não tava... nunca falou nada. Aí vai falar na avaliação de desempenho, e aí na avaliação de desempenho não tem mais tempo de corrigir, né? Então isso foi uma frustração que eu encontrei, que eu percebi, né? E aí a gente, quando começou a fazer de 3 em 3 meses. Com um time pequeno você consegue, com um time grande é impossível. É impossível porque falta sala, é impossível porque é muita gente, é impossível... Pensa, 100 pessoas. Aqui a gente tem 4 salas de reunião. Fora a minha sala e a sala do Rogério, a gente tem 4 salas de reunião. Se você fazer 3 meses com um monte de gente... bloquear a sala, reservar a sala, sentar na sala, fazer um negócio com qualidade, aí fica difícil. Qual que é a cadência, né? E qual que é a boa prática da avaliação de desempenho? Geralmente, tá? Não é de praxe, cada empresa sabe onde aperta o seu calo, que a gente diz, né? Mas o certo é geralmente fazer 2 vezes no ano, tá? Uma ali no comecinho do ano, tipo abril, maio, e uma depois ali perto do final de ano. Por quê? Porque nos intervalos desses meses até acontecer de novo, você pelo menos vai ter a troca de one-on-one com o teu colaborador, né? Se você tem uma plataforma automatizada que eu sei que vocês têm, se você dá um feedback ali para a pessoa que ela foi bem, você vai registrar ali. A pessoa não foi tão bem, você vai registrar também. E a pessoa, o colaborador, ele vai conseguir enxergar onde ele está acertando e aonde ele está errando. Saiu vendo eu ia aqui, falar, vamos! Eu ia falar, saiu alguma coisa boa Parabéns, lá. podcast, pelos 5 anos, parabéns pela venda. Muito massa. E aí é isso, assim, outra coisa que as empresas também não prestam atenção é justamente nisso, né? De querer avaliar, de querer fazer avaliação de desempenho, mas assim, o colaborador, ele tá enxergando onde ele tá errando e onde ele tá acertando? Ele tá conseguindo enxergar onde que ele tá evoluindo? Ah, mas eu não vou investir em plataforma de software direito. Cara, tem que investir, porque o teu colaborador, ele tem que enxergar aonde que ele tá errando, aonde que ele tá acertando, o que que ele precisa para evoluir, sabe? Eu acho que isso é uma das falhas de comunicação que a gente tem hoje na maior parte das empresas. A questão de avaliação é só, vamos avaliar, vamos ver se a pessoa é boa ou não, mas a pessoa tem que ter noção do que ela tá fazendo na empresa. Se ela tá entregando o resultado ou não. Se ela tá falhando, quantas vezes ela falhou, né? E aí sim, depois tu vê se ela recebe, como a gente diz, um aumento, uma promoção, ou ela não tá madura o suficiente ainda. Então, basicamente, na minha visão, é isso. 2 vezes no ano, atrelado com one-on-one, que pelo menos isso a gente sabe que consegue fazer, ou a pessoa ou as lideranças. Qual que é a né? cadência do ano? Uma vez por mês? Geralmente 1 vez por mês, tá?
Se for menor a empresa, eu aconselho a cada 15 dias. Porque daí 15 dias você conversou com a pessoa, se ela errou, você vai pedir, ó, próxima conversa a gente vai falar sobre isso. Agora, quando a empresa é grande, pelo menos uma vez por mês. Para ter Legal. sempre aquele respaldo. E comercial, o que você acha? Comercial, como assim? Porque assim, hoje, quando a gente fala de departamento comercial, a gente tem muitas ferramentas o pessoal chama de sales engagement, né? Que é para você poder treinar o teu colaborador. Então, o comercial tem uma rotina, o tipo de departamento comercial que a gente tem aqui e que muitas empresas que estão um pouquinho mais avançadas nessa estrutura do comercial, ela vai se preocupar, o nome é em inglês, né? A gente não gosta de usar muito o nome em inglês, mas com um negócio chamado Sales Engagement. Sales Engagement nada mais é do que é enablement, né? Não é engagement. É você qualificar cada vez mais o seu vendedor para melhorar o processo de rampagem dele, ou seja, o tempo de aceleração dele para ele poder performar no nível dos melhores vendedores. Então, por exemplo, tem ferramentas que você... Primeira coisa, tem o roleplay, que você faz o roleplay, houve uma ligação, que vendeu ou que não vendeu, faz o roleplay com o colaborador não colaborador, faz com o time, ela não é individual. A gente faz toda sexta, é isso, Rô? Toda sexta-feira a gente faz o roleplay. Mas hoje existem ferramentas que você ouve a ligação, né? Essa ferramenta, ela faz um score, dá uma nota, aí depois ela dá uma nota de todas as ligações, e aí o gestor de vendas, ele tem a possibilidade de sentar com as pessoas baseado em dados, fala, olha, a tua performance em vendas, você está falhando nesse... Aí depende da metodologia, por exemplo. A gente tem um script e usa spin selling. Então, você consegue enriquecer com dados a ferramenta, né? A gente usa uma aqui que chama Meet Rocks. Meet Rocks, se quiser patrocinar a gente, pode patrocinar. A gente usa o Meet Rocks e aí ela dá um score e nesse score o gestor comercial ele tem a possibilidade de sentar com ou pré-vendedor ou com o vendedor e aí ele vai fazer um one-on-one baseado em dados, né? E ele pode fazer o roleplay para poder estar melhorando esses skills que faz com que perca a conversão em vendas, né? Então, o departamento comercial, a gente tem que ter uma rotina maior. Nem sempre a gente nem consegue, né, Rô? Nem Mas sempre a gente precisa consegue, ter mas uma você rotina tem que ter maior de foco nisso. one-on-one. Sim. Lá a gente faz também. A gente está tentando adaptar algumas coisas, porque assim, o time comercial, querendo ou não, é onde está o coração da empresa, né? Que está diretamente ligado com o cliente, com reunião, com venda, etc, etc. A gente tem algumas plataformas lá, mas a maior parte das avaliações que a gente faz é participando das reuniões com os clientes. Então, a gente meio que entra de surpresa, sabe? Tipo, qual cliente você tem como é que a gente fala? Uma reunião hoje. Tem o cliente X. Então tá, me coloca na reunião que eu quero participar. Claro, você não vai falar nada, você tá ali com a câmera fechada, né? Para depois dar o feedback para a pessoa. Mas... é isso, eu não tenho muito para falar, porque comercial ali a gente está entrando agora, assim, na empresa, sabe? A gente tem um time bem pequenininho de comercial e marketing, porque a empresa é pequena, né? A gente tem 42 pessoas, por enquanto. E quando a gente fala de um RH baseado em dados, né? Hoje o RH tem que ser baseado... Não só o RH, né? Todas as áreas, né? Todas as áreas da empresa tem que ser baseado em dados. Mas quando você fala o RH baseado em dados, quais são os dados que o RH tem que ter, né? Porque desde o processo de seleção até quantas pessoas foram promovidas, turnover, quais são os dados que são o analytics do RH, que o profissional de RH, que tanto o empresário quanto o profissional de RH que quer crescer na carreira e ser valorizada, precisa entender e resolver? São muitos, né? Mas básico, assim, que eu recomendo que as pessoas olhem sempre para KPIs, etc, etc. Eu gosto muito de trazer o NPS do onboarding. Por quê? Porque é o candidato, a pessoa candidata que entrou, que é teu funcionário, e ela está avaliando como você recebeu ela na empresa, que é aquilo que a gente estava conversando aqui, né? Se passou pelas áreas, se conhece banheiros, se conhece onde coloca as coisinhas, etc, etc. Então, o NPS do onboarding eu acho muito importante. A questão do fechamento do dia de vagas, tá? Do tempo ali de conclusão de uma vaga. Eu gosto muito de colocar a máxima de 2 semanas. Por quê? Porque se tu coloca uma meta ali, por mais que a vaga seja difícil, de 90 dias, cara, você vai só trabalhar num prazo maior. Então, assim, por mais que a vaga seja difícil, eu sempre coloco 2 semanas. 1 semana, 2 semanas no máximo.
Porque daí tá dentro daquilo que eu estava conversando com vocês, de trazer a melhor experiência para o candidato, de falar, pô, aquele recrutamento, aquele processo ali do EAG foi muito rápido, mesmo que eu não tenha passado, mas já fica uma boa impressão, né? Então, a questão do fechamento de dia de vagas... 2 semanas? 2 Não semanas. importa qual cargo? Não importa qual cargo. Se for um C-level, é 2 semanas também? É claro que, assim, existe aquela questão de que talvez você não consiga. Mas eu, quando coloco o prazo de 2 semanas, geralmente eu fecho em 2 semanas. Como? Milagre? Rezando? Não sei. Processo? Exato, mas assim, é a minha meta. Eu gosto de colocar 2 semanas, tá? Em 2 semanas eu vou fechar e eu fecho. Tô falando eu, tá, gente? Claro que as vagas demoram, às vezes, uma média de 3 semanas, um mês, talvez. Mas eu gosto de colocar 2 semanas porque gira em tudo daquilo que eu estava trazendo para vocês, né? Da boa experiência do candidato, enfim. Outra coisa importante, turnover, óbvio. Turnover é muito importante para ver por que se as pessoas estão saindo, por que elas estão saindo, né? De investigar a pesquisa de clima, né? Se a tua pesquisa de clima está rodando, se tu está atuando em cima das respostas do pesquisa de clima ou tu está passando pano. Não adianta você colocar só a pesquisa de clima para rodar lá na empresa se você não atuar. Por exemplo, veio uma questão lá que os gestores fazem microgerenciamento. Veio uma questão lá que os benefícios não estão legais. Por mais que a empresa não tenha o orçamento necessário, mas tu vai ter que, de alguma forma, dar resposta para os teus colaboradores em relação a isso. Né? Então, acho que isso é importante também. Pode falar. Vou falar uma pergunta aqui sobre pesquisa de clima. Uhum. Você roda grupo de foco a partir da pesquisa de clima? Não. Não roda? Não rodo. Eu lancei a primeira pesquisa de clima em abril e agora eu estou lançando a pesquisa de clima de novo. E assim, alguns pontos eu consegui atuar, outros precisava de faz-me rir, a gente não tinha no momento porque está vindo investimento para a empresa. Mas eu dou resposta de todos os pontos. Eu coloco numa planilha e falo, isso aqui a gente não vai conseguir atender agora, mas está planejado para janeiro e a gente apresenta na All Hands para a galera. Né? Então, assim, as pessoas ficam sabendo do porquê que não vai ser mexido por agora. E se vai ser mexido em quanto tempo? Vai ser feito alguma coisa em relação a isso? Quando? Prazo? Porque a pessoa ela cria expectativa, não adianta, gente. Você tem colaborador, ele quer ter uma resposta ali, né? Então, você tem que trazer. Quanto mais resposta e dados É igual você a caixinha de sugestão, né? Exato. Você colocou uma caixinha de sugestão, Você no vai ter que primeiro ano responder. só vem reclamação e pedidos, né? Exato. Não vem sugestão. Não. As pessoas aproveitam a caixinha para colocar reivindicação e reclamação, né? Exato. Mas deixa eu repartir aqui uma experiência com pesquisa de clima. Primeira vez que a gente fez pesquisa de clima, para o empresário que está fazendo pesquisa de clima, o empresário que está procurando fazer o melhor para o colaborador, né? É igual uma avaliação 360. Às vezes é um soco no estômago, né? E aí a gente fez a primeira pesquisa de clima e a gente... Não foi ruim, mas vinha algumas respostas lá espontâneas, né? Todas anônimas, que às vezes se eu olhar aquilo, a gente como empresário olha aquilo, machuca. E aí que a gente fez um grupo de foco. E aí a gente elegeu os próprios funcionários, o grupo de foco, estabeleceu um orçamento para eles fazerem, treinamos eles em gestão de projeto, enfim, foi um pouquinho trabalhoso fazer. E eles trabalharam 1 ano fazendo o negócio. E o legal foi que eles entenderam, porque uma coisa é eu estar do lado do funcionário fazendo reclamação, reivindicação, né? Outra coisa é eu estar... Porque eles não eram gestão, eles eram os funcionários tentando melhorar os pontos que foram apontados. Eles eram responsáveis por trabalhar os pontos que foram apontados na pesquisa de clima. Foi um baita aprendizado para eles, como empresa, de olhar e falar, pô, eu pensava... Porque teve uma pergunta assim, ó, que me deixou chateado, foi assim, ó, se você fosse o CEO da empresa, o que você mudaria? E aí tinha um monte, eu mudaria tudo, porque aqui tá tudo errado e não sei o quê. A gente ouve essas coisas e a gente tem que ter humildade para falar, pô, então eu tô errando alguma coisa, está aparecendo isso. E aí, quando os funcionários... Porque é os próprios funcionários que fazem o grupo de foco, né? Quando eles vão trabalhar isso, eles falam, eu não imaginava que lidar com gente é tão difícil. Porque quando você está do lado de... Eu sou funcionário, não tenho cargo de liderança nem nada, você acha um monte de coisa. Aí, quando você se põe numa posição de resolver o problema, fala, não sabia que era tão difícil, né?
Então, isso pra gente foi um grande aprendizado. Pesquisa de clima pra gente foi um grande aprendizado pra gente. E não só pra gente, pras pessoas que trabalham na empresa foi um grande aprendizado. O que mais de analytics pro RH? Deixa eu ver. Fazendo um gancho no que tu trouxe também, todo mundo acha que é muito fácil ser RH, né, gente? E assim, o RH, ele tá ali tanto para cuidar de pessoas, mas ele tá ali para fazer intermédio entre pessoas e empresa. Sabe? É muito estratégia, difícil, ele tá ali assim. vinculado com a estratégia completamente. É muito difícil, porque eles falam assim, pô, o RH não tá fazendo nada. Gente, não é que a gente não faz nada. É que a gente tem que ter a balança ali. A gente tem que estar, né, do lado da gestão e do lado do colaborador também. Só que a gente não pode fazer tudo que o colaborador pede, imagina. Não tem como. Mas pensando em outros dados, deixa eu pensar aqui. A gente falou do tempo de fechamento de vaga, a gente falou do NPS de onboarding, a gente falou de turnover. Pesquisa de clima. Isso. Pesquisa de clima. A questão de treinamentos na empresa, eu acho muito importante também tu colocar Um número, uma régua de treinamento. uma meta de treinamento mensal. Mas eu não vou conseguir 10 horas. Começa com 2 horas mensal, então. Mas para tu ter aquele ritual, sabe? De todo mês. Eu acho que alguém comentou aqui comigo que vocês fazem todo dia alguma coisa de trazer um tema, né? Toda E vocês... segunda-feira tem um toque. Muito legal isso. É isso, tem o assim. Kumbuka, isso. Tem regra de treinamento. É um ritual. Aqui no agenda não é um volume do jeito que a gente gostaria, mas a gente tem na Luma, por exemplo. Na Luma são 2.100 horas por ano de treinamento. Massa. Cronometrado. Massa. É ritual, entende? Tipo, tu tem que começar. Mas a gente não vai conseguir porque a gente não tem 20 horas disponível. Não tem problema, você tem meia hora. Faz meia hora por semana. Sabe? Tipo, uma semana eu vou falar sobre engajamento, na outra semana eu vou falar sobre boas práticas, na outra semana eu vou falar sobre empatia, comunicação não violenta. Sei lá. Saúde mental no trabalho hoje é um mental. tema que é muito importante. Sabe um tema muito importante que foge dos treinamentos do dia a dia? Eu diretamente fiz muito isso. Depois eu chamei uma amiga minha para fazer e a gente não está fazendo mais, mas é um tema importante. Finanças. Sim. As pessoas se planejam mal financeiramente, muitas pessoas estão endividadas, né? Não sabem lidar com dinheiro e não sei o quê. Então, eu fiz muito treinamento de planejamento financeiro, para a pessoa fazer o planejamento financeiro pessoal. E porque, assim, ó, a pessoa que está com problemas financeiros, ela não está na pirâmide de Maslow, as condições fisiológicas estão prejudicadas quando a pessoa... Exato. Então, você não atendeu a base da pirâmide de Maslow, e aí vai estar querendo cobrar resultado dessa pessoa. Então, muitas vezes é importante ter um treinamento para ensinar as pessoas a como ter melhor controle pessoal com o dinheiro, para poder querer resultado da pessoa, né? Porque a pessoa, se ela não tem a base da pirâmide de Maslow satisfeita, ela está em estado de sobrevivência, luta ou fuga, não dá para falar em resultado para uma pessoa dessa. Exato. E esse é o tipo de pessoa que ela pode entrar no Google e receber 20 mil reais que ela vai achar pouco. Você entende? Eu já tive alguns casos, assim, não na empresa que eu tô agora, mas de pessoas que eram insatisfeitas. Na verdade, o ser humano ele é um eterno insatisfeito, né, gente? Mas pensando, assim, por essa ótica, é importante da gente trazer sobre finanças, porque é o tipo de candidato que ele sempre tá buscando mais, mas ele tá totalmente perdido financeiramente, porque ele não é organizado. Então, tudo ele acha que é responsabilidade da empresa. Não tem aquela pessoa que acha que tudo a empresa tem que dar benefício, tem que dar não sei o quê. Sei bem o que é isso. Sabe? Então, assim, esse é o tipo de pessoa que, às vezes, quando tu vai a fundo, ela tá totalmente endividada. E faz muito sentido da gente trazer não só a questão de saúde mental, que agora tá super em alta, que a gente tá no Setembro Amarelo, mas dessa questão de organização de finanças, porque meu pai sempre fala, se você não consegue viver com 1.000 reais, você não vai conseguir viver com 10 mil. E é muito real, né? Eu tenho uma frase que é assim, e às vezes quem está ouvindo lá vai falar, é muito fácil você falar isso porque você ganha bem, né? Mas eu falo, se você não sabe juntar dinheiro com pouco, você não vai conseguir juntar com muito. É mais difícil você juntar com muito do que com pouco. Por que é mais difícil? Porque com pouco você praticamente não tem crédito. Com muito, você começa a cair na tentação do crédito. Aí é muito mais fácil você se endividar com muito do que com pouco. Verdade. Enfim, é discussão para outra hora, né? É isso aí, meu fã.
Estamos chegando naquela Leila, hora. Leila. Conta pra Leila o que acontece agora. Leila, a gente tem um ritual aqui, mas antes da gente falar do ritual, quem quiser achar você, como que faz para te achar? Então, vamos lá. O meu Instagram, ele tá em construção, tá? Eu não tô dando muito foco, mas é Carreira e RH. E vai estar meu nome lá, Leila Verles, com W. No LinkedIn, tô lá diariamente, né? Ou fazendo hunting, ou postando conteúdo de RH. Top influenciadora no LinkedIn. Ganhamos esse ano de IBEST novo. 20. E de novo né? esse ano, ganhamos Esse ano eu top não fui pro 20. IBEST. Ano passado eu fui, mas não passei da primeira fase. Esse ano não fui. Na próxima eu te ajudo. Legal. Vamos nos ajudar. Bora. Eu faço mesmo. Quando eu gosto da pessoa, falo, eu tô concorrendo para RH, mas meu amigo tá lá concorrendo para LinkedIn ou para negócio e tal, eu já peço voto junto já. E ganhei também esse ano, fiquei bem feliz, Parabéns. cara, bem Que legal, feliz. que legal, que legal. Então, tô lá no LinkedIn, Leila Verles, tô no Instagram, Carreira e RH. Eu acho que é isso, por enquanto. Legal. Bom, Então a gente tem um ritual aqui que é o ritual dos comandos. O comando é uma sacada, um insight, uma mensagem que você quer deixar para alguém, tá? Eu, durante a conversa, eu vou anotando aqui os comandos, né? Às vezes eu anoto um montão e às vezes nem dá para colocar todas, né? Mas eu coloquei aqui como comando. Existem recrutadores e recrutadores. Esse foi um comando aqui que eu coloquei. Existem recrutadores e recrutadores. E fazer onboarding em todas as áreas, eu acho que é um bom comando, né? Sim. A maioria das pessoas não fazem onboarding em todas as áreas. E para o empresário, olha só. Você que é microgerenciador, que não delega, que é centralizador, toma cuidado. Muitas vezes o empresário fica, tá difícil arrumar gente boa. Aí arruma gente boa e quer microgerenciar gente boa. E aí, você não vai arrumar gente boa, porque gente boa não quer trabalhar com gente que faz microgerenciamento. Cuidado com isso daí. Meu fã, qual que é o teu? eu anotei um aqui, né? Ser líder não é pegar no colo. É trabalhar em conjunto para ter resultado e cobrar o resultado. É isso aí. É isso aí. Agora pensa que a sua mensagem vai chegar para 8 bilhões de pessoas no planeta. O Jota que faz isso, estou copiando ele, tá? Joel, beijo no teu coração, Joel. Olha, a mensagem que eu mais gosto de deixar é o seguinte: quem não dá voz pro RH, acena no escuro. Quem Muito não bom. dá voz pro RH, Tá acena acenando no no escuro. Que legal, bem. que legal. Leila, obrigado, tá? Obrigada, Obrigado, gente. parabéns Valeu. pela carreira. Muito Né? obrigada. Obrigado por ter vindo compartilhar. É os 5 Os anos do bolinhos. nosso podcast, né? Eu A gente comi o bolo. Isso, o Rogério já saiu metendo o dedo no bolo aí, né? E 5 anos de podcast, que bacana, tá? Obrigado mesmo. E é isso aí, comandante, ó. Escreve aqui se você gostou, coloca qual foi o insight que você pegou, os melhores insights que você pegou. Quero ouvir, quero ler os seus insights, tá bom? É isso aí, comandante. Valeu, Valeu. gente. E no primeiro podcast que eu ouvi, que é o que é uma empresa autogerenciável, eu falei, eu quero essa empresa para mim. Consumia antes muitos dos podcasts deles. Isso foi muito poderoso para mim. Podcast do EAG, do Marcelo Germano, eu identifiquei que era aquilo que a gente precisava. Os podcasts em si, eles já ajudaram bastante.